Amanhã me socorreu com flores e aves, suaves soltas em asa azul, borboletas em bando. Você tá bem, querido? Eu tô bem, você. Tudo ótimo. Vamos. Presepada que você tá. Que presepada! Você acha que eu vou te torturar? Eu acho, eu tô achando isso muito complicado. Não, eu vim pensando assim, o que eu vou falar? Será Poxa, ele vai como me assim? O que é que eu vou perguntar? falar? Quer que eu... Não, o que será que ele vai me perguntar? Que esquisito. É, que bom. Me deixa bonita, lindo. A gente está com um quadro novo aqui que a gente sempre pega perguntas agora das pessoas através da internet. E antes de começar o programa, a gente já lança as perguntas dos espectadores. Então tem 3 que eu escolhi aqui porque eu acho simbólicas. E eu vou te fazer as 3 de uma vez porque é tudo, na verdade, uma resposta só. Assim, por que quando seu marido usa aquele short vermelho rasgado, você implica? Por que essa mania agora de comida orgânica? A gente está ficando velho e precisa comer melhor? E a terceira pergunta é, como é ser casada com um ator tão maravilhoso? Você tá me sacaneando? O espelho está no ar. Eu não tô acreditando nisso. Eu achei que era sério o negócio, agora já vou... era isso? Quer que eu responda tudo? Não precisa responder, não. Você quer tá responder? bom. Porque aquele short não dá mais em você, você engordou, você não é mais o jovem pra andar com aquele short, fica ridículo. Comida orgânica, porque a gente tá envelhecendo, a gente tem que envelhecer melhor. A outra era o quê? Como é ser casado com um ator tão maravilhoso? Pois é, eu tenho que aguentar isso todo dia dentro de casa. A pessoa que acredita piamente nisso. Você vê, minha vida não é nada fácil. Ai, que bom saber, bom saber. A minha também não é muito fácil. Não, por quê? Sua esposa não. é tão flexível. Ah, com certeza. Mas, Thaís, uma entrevista como essa, eu, na verdade, a minha maior dificuldade é porque a maioria das perguntas profissionais que eu tenho pra você, eu já sei as respostas. Eu queria saber primeiro, qual é a sua maior dificuldade numa entrevista como essas aqui? Eu acho que você sempre vai querer me surpreender em algum momento. E aí, como você já sabe algumas das respostas, e algumas respostas são impublicáveis, eu fico com um certo receio. E como você sabe que eu sou impulsiva, eu fico com um certo receio de você mandar uma pergunta e eu falar de fato o que eu acho por estar na sua frente. E acabar ficando um pouco exposta. Mas eu acho que isso não vai, ao mesmo tempo, acho que isso não vai acontecer. Não sei, essa situação é esquisita, porque é muita intimidade. E aí, de repente, parece que a gente está fazendo quase uma cena. Isso é que me deixava mais constrangida, assim. E que me fez pensar em realmente não aceitar. Falar, não tem muito sentido. Meu marido sentado me entrevistando, as respostas que ele já sabe, a maioria. E aí eu vou ter que fingir que eu estou respondendo para um entrevistador. Pô, mas isso aqui que você falou já me trouxe uma pergunta que a gente nunca falou sobre isso. Como a gente se posicionar publicamente, falar o que a gente pensa, sem se violentar, no sentido de sem se expor demais e sem esconder a verdade. Como é que você filtra isso? Não filtra, né? Filtro é uma palavra, um termo muito forte pra mim. Assim, eu sou difícil de filtrar as coisas por causa da minha impulsividade. Mas é o que eu tento controlar o tempo inteiro. E como eu sei que eu tenho essa impulsividade e ela não é nada inteligente, porque ela é muito emocional, eu tento prestar atenção no que eu vou dizer. Ter mais cuidado com as palavras, sabe? Porque a gente nunca sabe o que a pessoa vai publicar, né? Então, passar o que eu acho, a minha ideia, de uma maneira que todo mundo consiga entender. Só que tem a questão das minhas ideias, do que eu imagino das coisas, ou da ideia que eu faço sobre algum assunto, muitas vezes elas são muito pessoais. E elas me tocam muito. Então, e aí, como ela vai no meu emocional, talvez ela
pode chegar no outro de uma maneira um tanto quanto agressiva. E não atingir o que eu quero, não comunicar o que de fato eu gostaria que a pessoa entendesse, entendeu? Pegasse o sentido daquela resposta. Então, por isso, quando eu vou dar entrevista para uma outra pessoa que não você, uma pessoa, enfim, eu tento passar o que eu quero falar de uma maneira que seja não emocional, mas que seja direta e que comunique diretamente. A gente tá junto há 9 anos e a cada dia que passa eu vejo você se posicionando mais e mais, principalmente sobre a questão racial. Inclusive com um outro olhar. O que é que você acha que aconteceu? Eu acho que é a maturidade mesmo, acho que é o tempo. Eu tive uma educação muito... Como é que eu posso dizer? Em relação às questões raciais, né? Uma educação em que isso não era um assunto comentado, né? Não era uma questão dentro de casa, o racismo, o preconceito. Nunca, não era, de fato não era dentro de casa. E aí, quando eu fui para a rua, né, e que eu tive que enfrentar o mundo, eu não sabia como enfrentar. Me sentia completamente despreparada e com um discurso muito desarticulado. Ficava patinando num assunto que eu não sabia muito bem lidar, porque não me foi ensinado a lidar, eu não fui preparada para lidar com esse assunto. Então, eu acho que o tempo foi passando e eu fui aprendendo a lidar mesmo. A gente conversa muito dentro de casa, você já tem uma base completamente diferente da minha. E aí eu fui pensando as questões, porque eu não fui educada nem para pensar essas questões. A minha educação era assim, eu vou te preparar, você vai estar bem preparado e você vai enfrentar o mercado de trabalho. Tanto para mim quanto para minha irmã. Não se tinha teoria sobre o preconceito, ou como se deve enfrentar o preconceito na rua. Não se tinha, não era o assunto. Então, eu não sabia o que falar. Além de ter tido uma realidade muito diferente, infelizmente, porque eu gostaria que todo mundo tivesse a minha realidade de criação e de possibilidades, muito diferente da maioria dos negros. Um pai que teve grana para bancar a minha educação e a educação da minha irmã, então vivi sempre no meio de muitos brancos, e brancos bem-sucedidos, e brancos com dinheiro, que a minha atitude primeira era enfrentar com o peito aberto. Era muito bélica, assim, de enfrentar e falar, eu posso e tal. Era muito instintivo. E com o tempo isso foi perdendo. Mas como é que pode? Mas você mesmo me conta que namorar, por exemplo, na escola. O quê? Nunca era a primeira escolhida, né? Não tinha. Nunca namorei no colégio. E você achava que isso era o quê? Não sei. Era normal. Pra mim era normal. Nunca namorei, ninguém nunca quis me namorar no colégio, eu era sempre a melhor amiga. É porque eu não estudava lá, senão... Aí, João já tava com 14, né? Bom demais. Já tinha João, Pedro, Maria. Mas é isso, era normal, eu era articuladora. Eu era quem armava os encontros dos meninos com as meninas. Era mais popular no sentido de arrumar as coisas no colégio, de viabilizar os encontros, as festinhas. Eu era representante de turma, então eu era articuladora. Mas essa questão do namoro não existia, nem no meu colégio, nem no condomínio que eu morava. O primeiro beijo na boca que eu dei foi num baiano. Eu sabia que eu ia parar lá de alguma maneira, né? Já caçando. Tava escrito. E eu lembro, eu tinha 14 anos e depois nunca mais. A temática racial sempre é um assunto nas nossas entrevistas, né? E sem querer, eu nem li aqui as perguntas do roteiro, a gente acabou indo para esse caminho, né? Como é que você se sente ainda com ter que sempre estar respondendo sobre esse assunto? Ainda aquela velha pergunta, como é ser a primeira protagonista negra esse assunto de uma novela? Já tá em que ponto no seu emocional agora esses assuntos? São dois assuntos diferentes, certo. Né? Eu acho que essa pergunta, eu é a primeira negra a protagonizar uma novela, e na Globo.
e apresentar um programa lá, falando de beleza, super bonito e tal. Esse assunto acho que já tá chato, que já tá velho. Acho que esse assunto vai para o almanaque da TV, ele só serve para isso, né? Agora, as outras perguntas sobre preconceito, agora eu tenho vontade de falar. Antes eu não tinha, não me sentia preparada, eu não sabia, aquilo que eu falei antes. Não sabia nem o que falar, não sabia o que pensar. Eu não tinha um pensamento formado. Eu não tinha eu não olhava de maneira crítica, eu não tinha, não fui criada para isso. Então, hoje em dia, que eu já olho e consigo ter um olhar crítico sobre, eu já tenho vontade de verbalizar. E aí eu acho que já tem um discurso um pouco mais articulado, pensado, aquele discurso que eu falei lá em cima, lá atrás, que ele vem do emocional, vem, mas eu já sei o que eu quero comunicar. Então, eu acho que é hora de falar sobre ele, entendeu? Que eu consigo falar de uma maneira mais clara, que eu vou comunicar para o outro, que eu não vou agredir o outro, e o outro vou tentar fazer com que o outro me entenda. Entenda o meu lado e a minha posição. Isso de uma maneira muito popular que eu acho que você tem. Isso você me ensina muito. Por exemplo, quando você diz assim, pô, essa revista aqui nunca teve uma negra na capa, eu vou fazer. Eu quero fazer, eu acho importante. Você tem consciência de que é um referencial de beleza, você acha isso importante, você tem um discurso articulado sobre isso. Qual é o objetivo? Abrir mercado para todo mundo, não só para mim. E não falo só de atrizes, não, e atores, não. Eu acho que é aceitação. Aceitação. Quando fala, revista tal não coloca a negra na capa. Você vai ser a primeira negra na capa. Você sabe, eu me despenco, vou para São Paulo. Vou lá, passo o dia inteiro fazendo, porque eu acho que tem uma posição política nisso. Eu estar na capa da revista que nunca botou nenhuma negra é uma questão política, é importante. O que é que vocês estão rindo aí fora, gente? Já estão rindo? Eu vou levar muito a sério essa entrevista do início ao fim. Leva a sério, a entrevista é séria. Tá, começa. Das revistas em que eu fui a primeira capa negra, eu já fui mais 2, 3 vezes. É legal, mas também tem um lado que não é tão legal, porque só eu fui 2 ou 3 vezes. E aí, pra mim, já não tem mais essa validade toda. Tem a validade das outras vezes em que eu fui, mas não tem só eu trabalhando na televisão. Não só eu sou considerada uma atriz bonita e negra. Então, quando as outras meninas também... Aí eu fico me questionando, será que vale o meu domingo tanto assim? Valeria se fosse eu e 2 meses depois outra e 3 meses depois outra? Aí eu teria certeza que perder o meu domingo com a minha família estava valendo a pena de fato. Eu acho que vale, mas é aquilo que a gente sempre fica pensando, dá uma canseira, né, de falar... Vale, mas será que tá valendo tudo quanto eu achava que valeria? Não sei. Você tem repensado muito sua carreira também. Todo dia. Todos os dias, os caminhos que você está tomando, está tendo uma relação cada dia que passa mais forte com o teatro. Você produzindo seus espetáculos, indo atrás de textos novos, novas linguagens. Até na televisão, você agora, no Dentista Mascarado, apareceu uma outra Thaís aí no universo do humor que as pessoas ainda não conheciam. Quando foi que você começou a repensar isso e onde é que você quer chegar? Quando foi que eu comecei, sem dúvida, foi depois de Helena, do Manuel Carlos, que eu não poderia fazer nenhuma das outras personagens que eu fiz depois dela sem ter feito ela. Foi uma belíssima puxada de tapete, belíssimo tombo que eu tomei. Não que ninguém tenha puxado meu tapete, não. Acho que a vida mesmo me fez cair de cara e que eu achei que ia ser uma grande coisa. Foi uma grande coisa pessoal e talvez o maior tombo que eu tenha tomado em, sei lá, quase 20 anos de carreira. E que talvez tenha sido o que mais tenha servido na minha vida. Para repensar minha carreira e falar, opa, não está tudo conquistado. Não é assim. Esse caminho que foi até agora caducou. Não funciona mais. Vamos procurar outras coisas. Claro que até chegar a essa conclusão foram, sei lá, uns 2 anos tentando encontrar como que foi, onde foi que eu errei, será que só eu errei e não sei o quê. E aí eu cheguei à conclusão que não, que caducou.
caducou. E caducou mesmo, porque eu não sou mais a jovenzinha que eu era, mais novinha. O caminho que eu ia não funciona mais, mesmo. E aí foi quando eu abri os olhos e falei que na verdade, essa coisa da relação com o teatro, que eu já tenho há um tempo de tentar intercalar uma novela com uma peça, uma novela com uma peça. Aí eu percebi que não é só isso. É procurar outras linguagens, outros caminhos, outras maneiras de representar, procurar maneiras diversas, textos diversos, linguagens diversas, diretores diversos, e me reinventando. Porque eu cheguei à conclusão que eu falei, gente, quero trabalhar com isso pelo resto da minha vida? Sim, quero. Nesse caminho que eu tô, não dá. Não me estimula mais, não é tão legal, não funciona. O que eu tenho que fazer? Não sei. Eu vou procurar. E é o que eu tô fazendo. Estou buscando. Aí, vamos pegar uma peça do Jobilac em que, sei lá, quando a gente começa a ensaiar, só tem 3 páginas de texto. Vamos nessa maluquice, vamos ver que maluquice é essa. Aí toda semana o Jô muda o texto, fica todo mundo desesperado. Eu também fico desesperada, eu falo, mas é mais uma maluquice, vamos ver que maluquice é essa. E aí é isso, eu estou buscando. Onde eu quero chegar, nem sei, não sei nem se eu vou chegar a algum lugar. Também não me interessa. Outra coisa que eu aprendi, não me interessa, eu quero fazer. Eu quero me divertir, eu quero experimentar, eu quero errar, eu quero acertar, quero tentar acertar e saber que eu estou errando, mas ir buscando o acerto, ou não, ou errar e reconhecer que eu errei, ou por que eu errei, ou não descobrir o motivo do erro. Mas eu quero testar, eu quero arriscar. Na verdade, eu acho que depois de tudo isso, assim, o que veio é, se não tiver risco para mim, não faz sentido. Para fazer o arrozinho com feijão, prefiro ficar na minha casa, pensando numa outra coisa que possa me fazer crescer. O que aconteceu com o dentista foi isso, e com a Penha também, acho que desde a Penha, né? A Penha, lá no Cheio de Charme, foi uma novela que você sabe que eu comecei a fazer falando, eu queria mesmo era ter um estacionamento no Recreio. Não quero mais isso, eu queria um estacionamento no Recreio. Ótimo, eu fico lá naquele calor, vendo qual é a placa, K não sei o quê, 3854, entra, saiu, Não quero mais ter problema na minha vida. Quero um estacionamento no Recreio, tá tudo certo. E eu fiquei, sei lá, a novela durou 5 meses e meio, eu fiquei bem... Uns 3 meses a novela era um sucesso, um fenômeno, eu nem sabia, porque a gente não saía de casa, só ficava trabalhando. Eu era feliz, eu sabia que eu estava feliz ali, eu sabia que estava dando certo. Eu vinha de uma experiência super traumática, que era outra experiência lá da Helena, que eu tinha ficado super traumatizada. Eu sabia que... Mas, ao mesmo tempo, eu falava, eu não quero isso. Eu não quero isso. E, no meio da novela, de repente, veio uma coisa e falou, não quer isso, quer? Tá maluca? É isso que você quer, é isso que você sempre quis. Descobri coisas novas. E daí que eu parti para a história com o Jô. O dentista, quando surgiu para mim, que eu falei, a gente tinha uma viagem programada de passar 3 meses fora. Quando eu li aquilo, eu falei, vou ter que abrir mão da minha viagem, vou ter que aguentar meu marido perturbando minha cabeça, cara. Putz, grila. E não deu outra, né? Foi uma perturbação, foi horrível. Mas eu sabia que aquilo, para mim, ia ser importante. Porque era um lugar que eu nunca tinha estado, sabe? Ser chamada para fazer, em primeiro lugar, uma série, né? Porque tem isso, a gente faz novela, aí todo mundo que faz série quer fazer novela, todo mundo que faz novela quer fazer série. Eu queria experimentar fazer como era fazer uma série de humor, com um diretor que eu adorava ver as coisas dele, que era o Alvarenga, com 2 atores que eu amava, assim, o Lelê, que eu amo, sempre amava, morria de rir com ele, mas não conhecia. O Adnet, que era esse cara novo, dessas coisas novas que a gente via. Aí, depois, quando eu fiquei sabendo que teria o Otávio Augusto, que é um cara que eu admiro demais, adoro o trabalho dele, o Diogo Vilela, a Helena, que é uma pessoa que me conhece desde que a gente trabalhava como modelo. Eu falei, eu não posso não estar junto com essa galera. Acho que essa turma vai me ensinar muita coisa. E é isso, eu só pensei em ir despudorada e de coração aberto e livre para fazer o que o Alvarenga pedisse. E aí eu acho que rolou. Rolou.
Agora, isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente nunca faz, né? A gente nunca deu entrevista junto, a gente nunca fez matéria junto, né? A gente sempre pensa muito com cuidado. Eu ainda tô meio nervosa, minha voz tá vendo? Eu tô vendo. Por isso que eu tô tocando nesse assunto. E principalmente. Mas eu tô relaxado porque eu que tô perguntando. Ai, tô vendo que o nariz tá vermelho ali, aquele espelho é péssimo. Fico nervosa, o nariz fica vermelho, tá na rena. Meu Deus. Então não tá com o nariz vermelho? Eu tô vendo ali que eu tô com o nariz vermelho. Ai, que vergonha. Lembra a flor que é quase igual, a flor que muito pensa, a flor que fecha o sol. Parece a mesma flor, só muda o coração. Qual a maior alegria que essa profissão te trouxe? Nossa, me trouxe tantas alegrias, me trouxe muito mais alegrias que tristeza. Até que a tristeza eu consegui reverter em alegria, assim. Foi bom viver também aquela tristeza que eu gosto de afundar. Eu gosto de viver uma tristeza, na intensidade. Adoro chorar, nunca vi pessoa pra chorar mais, meu Jesus. É, né? É, mas tudo bem, tem tempo que eu não choro. Eu acho que a maior alegria que essa profissão me deu foram as pessoas que eu tenho à minha volta. Tem pessoas muito importantes na minha vida. Eu vou chorar. Não vou chorar. Me dá um papel quando eu vou chorar. Não vou continuar essa entrevista. O espelho acaba por aqui. Até a semana que vem. Me dá a caixa. Por que você faz essas coisas pra mim? Tá vendo? Por isso que eu não queria. Mas, meu, tem de alegria. Se eu pego um passo de tristeza, eu não joguei sujo. Tá jogando sujo. Isso não é sujo, eu tenho a maior alegria. Tá jogando sujíssimo. Não perguntei, eu achei que ia ser uma resposta. Achou que era o quê? Você. Você que a profissão me deu. Enfim, pessoas que fazem parte da minha vida. Mesmo. Merda. Pula essa pergunta, vai. Vai pra outra. Nada que mexa com o meu emocional muito, você pode falar. Pois é, a próxima pergunta é: qual é o maior sonho agora? Maior sonho? Eu quero me tornar uma produtora de verdade. Sabe? Eu quero viabilizar projetos não só pra mim. Eu sinto que isso tá brotando dentro de mim, assim. Às vezes eu vejo um espetáculo... a gente viu um espetáculo Viajando agora. Só pensava na Leia Garcia. Eu falava, eu quero que a Leia faça. O personagem é pra Leia, vamos fazer pra Leia. Tinha até um personagem pra mim, né? Que quando eu cheguei aqui, imediatamente a gente mudou pra Zezé Barbosa. Eu falei, não faça, a Zezé faz. A Zezé faz, e a Juliana faz isso, e a Zezé faz aquele. Então, cada vez mais isso tá dentro de mim, assim. Eu queria virar uma produtora de verdade. Das minhas coisas e das coisas de outros atores, de outras pessoas, assim. Te amo, doidinha. Acabou? Acabou. Ai, que bom! Ai, só foi aquela, né? Tchau. Ai, que raiva! Tá te protegendo. Acho que é isso. Tchau. Até semana que vem. Tchau, gente. Ai, desculpa aí, tá? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Era uma vez uma linda princesa, era uma vez um príncipe encantado que vivia num lindo castelo. Assim começa a maioria dos contos de fadas clássicos que alimentam a fantasia infantil gerações após gerações. Imagina um conto infantil com personagens negros. Essa é a proposta de Rapunzel e Quibungo, de Cristina Agostinho e Ronaldo Simões. Gostou da nossa dica? Acesse o nosso site. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.